O que me levou a participar do movimento pela base e estar aqui conversando com vocês talvez, primeiro ponto, o acreditar o quanto, né, ter uma organização curricular clara, o quanto isso é importante para uma rede. A gente precisa organizar um documento curricular que direciona não só o que o professor vai fazer em sala de aula, mas também direciona as ações da secretaria, porque a função da secretaria é auxiliar e dar apoio para que o professor, para que a escola consiga colocar aquilo, né, ali em prática. O que eu venho, né, falar aqui para vocês hoje? Né? Primeiro, né, de onde eu estou vindo. Né? Eu estou aqui representando o Movimento pela Base Nacional Comum, que o Matema faz parte, a Kátia também faz. Quais foram as principais contribuições que o movimento, né, fez até então? O movimento, ele teve o trabalho, primeiro, de colocar a base, né, buscar mecanismos para que a base fosse colocada na agenda política do país. E uma das grandes vitórias foi o quê? Que a base nacional comum, ter uma base nacional comum, ela foi contemplada no Plano Nacional de Educação. Nesse plano, ele é composto por 20 metas. Dessas 20 metas, existem 3 metas, que são as metas 2, meta 3, meta 7, que uma das estratégias para atingimento, né, cumprimento dessas metas é o quê? A construção de uma base nacional comum curricular. Outro ponto bem importante do movimento é em relação a pesquisas, né? Percebendo que a base já estava, né, garantida na lei, na legislação, seria muito importante também para que no momento de construção dessa base, as pessoas que estivessem com a caneta na mão tomando a decisão, seria muito importante que elas tivessem à sua disposição pesquisas sobre políticas curriculares, tanto nacionais, né, quanto políticas internacionais sobre construção de base comum. Inclusive, todo esse arcabouço, né, de pesquisas, né, de publicações, ele está disponível no site do movimento, que é www.movimentopelabase.org.br, certo? Por último, qual que tem sido hoje o escopo forte do movimento? Né, fazer com que essa base, que nós já temos, né, 2 versões agora é a segunda versão dela, que ela tenha uma qualidade melhor. Então, a grande defesa hoje, a grande preocupação nossa é dar sugestões para o Ministério, para estados, municípios, sociedade civil, de pontos da base que precisam ainda serem, né, como diz, detalhados, né, que precisam ainda estar de uma forma melhor redigida, ou não só redigida, mas que precisa conter uma base com altas expectativas. Se eu coloco uma base de baixas expectativas para os nossos alunos, né, nós vamos continuar sendo um país que, né, como se diz, não está em pé de igualdade para outros países pensando numa visão futura. Então a apresentação aqui ela vai o quê? Né, agora que a gente entra do ponto principal. Eu vou tentar, né, expor para vocês sobre alguns motivos importantes, né, de ter uma base nacional comum, desde legislação até resultados de algumas pesquisas, e também fazer uma exposição breve em relação a pontos que nós achamos também que o movimento, né, percebeu numa leitura crítica da base que ainda estava fragilizado. Então, pontos que nós pegamos a primeira versão da base e percebemos que não podíamos ter uma base com problemas tão sérios como o da primeira versão. Primeiro ponto, por que é importante? É lei, né, está na legislação, certo? A execução de uma base, ela está garantida, primeiro, Constituição Federal de 88 tem ali, né, o ponto, né, de defesa, né, da base. Então, o artigo 210 da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação também já pontua sobre isso, né, as diretrizes curriculares nacionais e, por último, o Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, ele coloca uma base que é composta pelos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada ano escolar. Então, ele já me coloca, né, que eu preciso especificar mais. Não é uma base que ela é genérica, que eu posso colocar, olha, o que o aluno tem que aprender quando se fala ensino médio, ou ensino, né, fundamental 1 ou fundamental 2. A lei, ela já coloca que essas expectativas, nesse direito de aprendizagem, ele precisa ser para quê? Para cada ano escolar. Outro ponto importante aqui também é em relação à equidade.
né? As diferenças no país, elas são muito fortes. Será que é justo que os alunos tenham sorte, né, de, como se diz, de nascer no CEP certo? Será que ele estar numa escola onde você tem uma alta, né, expectativa, uma escola que tem um comprometimento maior, ou o professor que tem um comprometimento maior, largar o aluno nessa roleta russa? Ou será que o sistema, quando eu falo sistema, governo, prefeitos, governadores, ministro, será que não tem responsabilidade para falar, olha, tá, beleza, eu entendo a sua dificuldade, mas o Joãozinho tem que chegar no terceiro ano sabendo isso, isso, isso e isso, né? Que é o essencial para ele seguir adiante. As políticas públicas, elas muitas vezes, infelizmente, elas não conversam, elas não têm um eixo, né, de organização muito claro. Por exemplo, se você pegar, né, pensando o sistema de forma geral, se você pegar, por exemplo, livros didáticos, dependendo do autor, o conteúdo de um para outro é totalmente diferente, ou não é? E está errado? Isso está errado, assim, falando legalmente, sobre orientação, diretrizes, parâmetros, isso está errado? Não. Isso acontece por quê? Porque não há uma precisão de quais são as habilidades que precisam ser consolidadas naquela fase, naquela etapa. Se há algum tipo de documento que me diz, por exemplo, uma base, que me diz quais são as habilidades que devem ser consolidadas naquela determinada etapa, essas distorções, inclusive também, que acontece não só na rede pública, mas também na rede privada, elas podem ser reduzidas. Continuando. O que seria essa base nacional comum, né? O que é esse negócio? Olha, a Base Nacional Comum é o quê? É um documento que me diz o que é essencial que o aluno aprenda. Ela não pode ser um documento que tenha, por exemplo, o mínimo que ele tem que aprender, porque a ideia de mínimo é bem diferente da ideia de essencial. Então, pensar uma base, o que o movimento faz uma defesa forte, é pensar numa base que olhe para o futuro, que dê instrumentos para que esse jovem ele consiga, né, traduzir e consiga seguir o seu projeto de vida. Então é nesse sentido que a gente propõe. Por isso que é a importância de se pensar não no mínimo, mas naquilo que é essencial.